Daniel Penafirme, que está conversando comigo, não só futebol com a gente aqui, mas também algumas coisas que andam acontecendo no Brasil. Queria lhe perguntar uma coisa, isso já faz um tempinho, mas eu coloquei isso no Twitter e teve gente que não ficou muito feliz com o que eu fiz. Os garis pegaram a bandeira do Brasil, colocaram lixo em cima para poder facilitar deles levarem aquilo ali. Eu critiquei, teve gente que falou para mim que eu estava errado, porque senão eles iam pegar o lixo como? Se não tivesse aquela bandeira ali. Eu falei, se isso aí... Como, né? Hã? É com a mão, a bandeira do Brasil. Isso aí tá na lei. Tá na lei. Não pode fazer isso com a bandeira. Rasgar, tacar fogo, seja lá o que for, não pode. Eu vi esse episódio. Eu não sei se isso é maldade ou se é você viu? Vi. Eu não sei se isso é maldade ou desconhecimento, né? Porque nem todo mundo teve a oportunidade de aprender. Exatamente. O que eu aprendi lá atrás, na aula de OSPB, Organização Social e Política do Brasil, do Colégio Princesa Isabel Redentora, porque eu me orgulho muito de ter estudado Educação Moral e Cívica e OSPB e de ter cantado o hino nacional no colégio. Também hasteava a bandeira, cantava... Hasteava, tomava distância de uma mão, do outro. Era isso aí. Porque formado. Exatamente, isso é respeito. Laço na linha do corpo. Isso é respeito ao seu país. Formou para mim, Respeito às instituições. Porque o que é o cantar o hino e estudar e ter educação moral e cívica e ter educação da OSPB, Organização Social e Política do Brasil, que eram as disciplinas que a gente tinha lá atrás. O que é isso? O que tem por trás disso? Não é apenas você respeitar o seu país enquanto instituição. Por trás disso, há disciplina, um conceito de hierarquia, há valores familiares, porque é a mesma pátria dos seus pais, é a mesma pátria da sua mãe, dos seus antepassados, é a terra onde você vive, a menos que você seja filho de imigrante, mas isso não é uma via de regra. Então, respeitar a bandeira nacional, respeitar os símbolos nacionais, cantar o hino nacional nas escolas, estudar a educação moral e cívica, Organização Social e Política do Brasil, é respeitar os seus antepassados, a terra onde você vive, as suas raízes e as suas tradições. É o real sentido de patriotismo. E não tem política nenhuma nisso. Isso depende de quem seja o presidente. O presidente pode ser o Lula, o Bolsonaro, o Fernando Henrique, a Dilma. Isso não importa. Isso não depende de política. Acontece que, onde entra a bandeira vermelha diabólica, sai a bandeira nacional. Porque o objetivo da bandeira vermelha é enfraquecer o senso de unidade nacional. Esse senso de unidade nacional que a gente forja nas escolas, cantando o hino nacional, hasteando bandeira e mandando as pessoas estudar educação moral e cívica e organização social e política do Brasil, esse senso de unidade nacional, a esquerda tem pavor, ela tem pânico, porque a ela não interessa um povo unido e forte. A esquerda interessa um povo dividido. Por isso ela cria subgrupos, com subbandeiras. Bandeira de Salve Yanomami, bandeira de LGBTQIA+, bandeira de movimento de sem terra, bandeira de movimento anarquista, bandeira de movimento de sem teto. Então essas subbandeiras fazem com que o indivíduo pare de se identificar com a bandeira brasileira e passe a se identificar com subgrupos. E esses subgrupos passam, de alguma maneira, a entender a bandeira brasileira como uma bandeira de opressão, como uma bandeira maligna, como cores que remetem a um regime autoritário. Então a estratégia de dominação da esquerda, ela sempre foi muito clara, é dividir a sociedade, fragmentar a sociedade jogando mulheres contra homens, negros contra brancos, gays contra não gays, índios contra não índios, para que essas subbandeiras passem a reinar uma sobre a outra, né? E com isso desfazer o sentido de unidade nacional. Porque um povo unido e coeso, meu amigo, ele não aceita absurdo, ele não aceita dominação, ele não aceita na presidência da República um sujeito condenado em 3 instâncias. Tudo bem, houve uma manobra jurídica que passou de uma hora para outra a fazer com que houvesse um outro entendimento, no sentido de que o juiz que o condenou não tinha atribuição para condená-lo. Mas ele não foi absolvido, ele permanece condenado, né? Ele não foi descondenado. Ele permanece condenado. Houve um novo entendimento jurídico que possibilitou a ele sair da cadeia e disputar a eleição. Mas ele é condenado em 3 instâncias, o Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então, quando você não tem um povo com sentido de unidade nacional coeso, com um amor à sua pátria,
ao seu país, às suas cores, à sua bandeira, à sua família, às suas raízes e às suas tradições, quando você tem um povo que ama mais o subgrupo ao qual ele pertence, LGBT, índio, quilombola, sem teto, sem terra, sindicalista, pronto, acabou. Você tem esse tipo de pessoa ocupando o poder. É justamente o vácuo que ele ocupa do sentido de unidade nacional e daqueles que são realmente patriotas. Então, voltando ao caso do Gari, que pegou o lixo com a bandeira do Brasil. Isso é fruto de uma cultura de esvaziamento da bandeira nacional. Lá atrás eu aprendi no Colégio Princesa Isabel que bandeira nacional, quando está danificada, você tem que entregar no quartel do Exército para que ela seja descartada dentro de meios oficiais, incinerada lá dentro, numa unidade do Exército ou numa unidade da Polícia Militar. Que você colocar a bandeira, ou rasgar a bandeira, queimar a bandeira, ou usar a bandeira de uma forma indevida, eu não sei se chega a ser crime, mas configura algum tipo de infração. Eu aprendi isso lá atrás, não lembro de cabeça, mas eu sei que esse entendimento, possivelmente o Gari que fez isso, ele não tem. Porque o campo progressista que se infiltrou na educação, porque a esquerda não tomou o poder de uma hora para outra. A esquerda vem há 30 anos se enfiando dentro de universidade, se enfiando dentro de autarquia, se enfiando no parlamento, se enfiando em colégio, transformando tudo na sociedade em trincheira ideológica. Possivelmente, principalmente dentro de escola pública e universidade pública, né? Então, possivelmente, esse rapaz que coletou lixo com a bandeira do Brasil não foi ensinado por um professor de esquerda que tinha que ter respeito pela bandeira nacional. Porque para eles essa pauta não é importante. A bandeira nacional, para eles, é uma ameaça. Isso. Eu ia comprar uma e colocar na minha casa, o pessoal falou, não faz isso não que vão apedrejar a sua casa. Cara, o dia que a bandeira nacional vira uma ameaça para as pessoas, vira uma ameaça. A bandeira do nosso país hoje, ela é uma ameaça. Se você sair com uma bandeira do Brasil na rua, vão te jogar pedra, porque vão te dizer que você é bolsonarista, não sei o quê, defensor de ditadura. Na Copa do Mundo... Isso, eu ia falar isso. Na Copa do Mundo até passou. PL, 17, alguma coisa aqui. Mas teve muita gente idiota também que... Mas o que eles queriam, eles de certa maneira conseguiram. Que foi jogar sobre a bandeira nacional um senso de ideologia política que a bandeira nunca teve. A bandeira do Brasil é de todos. Né? Hoje, se você pendura a bandeira do Brasil na sua janela, em homenagem ao seu país, você é visto como essas coisas que ele gosta de falar da gente, né? Fascista, opressor, homofóbico, racista, essas paradas que eu já ouvi a minha vida inteira. Eu ouvi a minha vida inteira que eu sou isso. Eu não sou. Né? Enfim, então se você hoje cultua o seu país, se você ousa dizer que você ama a sua pátria, acabou. Porque hoje você é obrigado a vestir uma subbandeira vermelha. Hoje você tem que ter bandeira de arco-íris, ou bandeira de MST, ou bandeira de sindicato, né? Ou bandeira de sem-teto, ou bandeira de índio. Essas aí são a modinha do momento, né? Essas aí eles adoram, porque essas aí fazem um barulho internacional, atraem atenção, para chamar atenção, beleza. Bota a bandeira com cocar, que beleza, que maravilhoso, que humanista ele é. Mas se você botar a bandeira nacional na sua janela, a bandeira nacional brasileira, você é visto como um retrógrado, como quase um criminoso. Porque é isso que eles querem. Eles querem criar subbandeiras para destruir o nosso povo, para dominar o nosso povo e desfazer o sentido de patriotismo e de unidade nacional. Eu transmitindo o jogo com o Igor, eu falei, não vou dizer para quem, é claro. Eu falei assim, olha, vai jogar a Suíça e quem era o outro time de vermelho também? Tinha outro time também que jogava de vermelho. Suíça e mais outra aí da Copa do Mundo. Eu falei, eu quero ver botar amarelo. Porque teve uma vez que eu estava com a minha esposa e minha filha lá na Quinta da Boa Vista. Acabamos de sair do zoológico, aí fomos lá passear no parque, eu estava com a camisa do Brasil. Uma camisa até bonita, tem um símbolo do Brasil, tem um Cristo Redentor aqui assim. Um rapaz que eu fui comprar um picolé, chegou para mim e falou assim, e aí, bolsonarista? Eu falei assim, mas por que eu sou bolsonarista? Ele falou assim, você tá com a camisa do Bolsonaro. Eu falei, cara, isso aqui é a camisa de seleção brasileira. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, e você falou também, né, que já te chamaram? Não, comigo, a camisa do Bolsonaro, tá escrito Bolsonaro aqui atrás ou Neymar? É doideira isso. Isso aí pra mim tá sendo uma loucura tremenda.